Entrevista. Conversamos então com o defensor público, dirigente do Núcleo de Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado, Felipe Kirchner. Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas que nos escutam. Já quando, a partir da instauração, se tinha a expectativa de começarem a ser oficiadas já essas casas de apostas, em que momento estamos? Isso já começou a acontecer? Assim, acho que na abertura aqui, acho que você resumiu bastante a preocupação da Defensoria Pública, né? A Defensoria é uma instituição que tem por escopo, né, lidar com a proteção dos vulneráveis e dos hipervulneráveis, né? Quem são os hipervulneráveis? São pessoas que abstratamente já estão numa condição de vulnerabilidade, como, por exemplo, os consumidores, mas que são afetados e são agravados do seu estado de vulnerabilidade. E a gente percebe, e todos os dados estão aí indicando muito essa situação em relação às bets esportivas. A Defensoria Pública está muito preocupada com relação a uma verdadeira, e dá para se chamar assim, sem nenhum medo de errar, a uma pandemia de superendividamento que nós vivemos no país, né? E aqui no Estado isso ainda se torna mais preocupante a partir dos eventos climáticos, né, que aconteceram, que deixaram ainda parte da população ainda mais vulnerabilizada em relação a isso. E parte dos dados que você mencionou ali antes indicam que, inclusive, estão sendo destinados às bets algo em torno de 21 bilhões de reais mensais, né? O que dá mais ou menos no entorno de quase 250 bilhões de reais anuais, né? E dentre esses valores de 21 bilhões de reais mensais, 3 bilhões são destinados por usuários do Bolsa Família. Então, assim, é uma situação bastante preocupante, e o que denota, né, a necessidade da instauração desse procedimento, que está em fase inicial, né? E para que serve esse procedimento? Primeiro, para a gente coletar informações, dados e provas, para a gente conseguir, de alguma forma, firmar uma convicção a respeito desse mercado. A gente percebe que outras instituições, o governo federal, enfim, já estão se movimentando também, né, para de alguma forma regular de forma mais adequada esse mercado e para efetivamente chamar então as bets, o que vai ser feito agora no decorrer dessa semana, para que tenha um espaço ali do contraditório e da ampla defesa, né, para falarem nesse procedimento. Então, assim, a gente quer saber dessas casas esportivas, primeiro, alguns dados, né? Se eles têm algum tipo de controle de prevenção ao superendividamento, se tem algum controle dos apostadores com relação à sua renda, enfim, uma série de demandas, porque nós entendemos isso aqui uma parte bem importante, né? As pessoas que apostam nas casas esportivas, primeiro, são consumidoras, né? E segundo, né, na condição de consumidoras, têm e merecem dos seus fornecedores, como é o caso das bets esportivas, uma série, né, de ações de prevenção que nós queremos saber se elas estão, né, a pleno ou se elas devem ser de alguma forma instauradas. Já foram oficiadas, que era, né, eu tinha trazido essa questão, já estão sendo oficiadas as casas de apostas? Elas vão ser oficiadas essa semana. O procedimento foi aberto semana passada, nós estamos agora coletando provas e a partir dessa coleta de provas nós vamos, no decorrer dessa semana, oficiar as bets esportivas. Vamos começar com as 15 maiores, né? Vamos receber essas informações e depois nós vamos ampliando essa apuração. Felipe, de forma bem prática, a gente vê que é uma atividade que tem um lobby fortíssimo, inclusive no meio midiático, né, já que patrocina e de forma pesada diversos eventos esportivos, e também nós estamos vendo aí que é uma atividade já legal e que está na fase de regulamentação. Como a Defensoria Pública, de forma prática, consegue de alguma forma acha que ainda poderá proteger o consumidor? Olha, a nossa atuação, a pergunta é muito boa, tá? A nossa atuação, acho que ela vai estar em todas as frentes, né? Primeiro que a Defensoria Pública é uma instituição que também tem a incumbência de participar da formulação da política pública. Então, por exemplo, o STF agora está marcando, né? Está centralizando isso, marcando uma audiência pública. Nós nos faremos presentes lá nessa audiência pública para colocar essa visão, esse olhar do nosso público assistido em toda essa discussão.
né? Vamos estar atento a todos os projetos de lei que estão tramitando a respeito do tema, ou seja, vamos atuar nessa área da formulação da política, porque nós percebemos que o primeiro movimento que se deu há alguns meses atrás se deu basicamente na questão tributária, que é uma questão efetivamente importante, né? Dessas bets efetivamente recolherem tributos, né, que podem ser inclusive revertidos no sentido da prevenção, do superendividamento ou, né, do auxílio dessas pessoas que ficam endividadas. Mas agora eu acho que se precisa, e todo mundo está se dando conta disso que eu chamei dessa pandemia de superendividamento. E o fato de que as bets, inclusive por essa questão massiva que vocês colocam, né, do impacto, do lobby político, né, e do lobby midiático, que acho que são coisas distintas, mas que estão conectadas, né, elas podem praticar. Então nós vamos atuar nessa esfera política, da formulação da política pública, nós vamos usar os instrumentos que nós temos jurídicos, e aqui eu falo de também fazermos nós determinadas audiências públicas, nós expedirmos recomendações às bets, né, para algumas questões, e efetivamente, né, e não é o nosso desejo inicial, porque a gente sempre tenta não chegar a esse ponto, eventualmente judicializar, né, ações coletivas para pedir determinadas demandas judiciais, né, como medidas de prevenção, a contenção desse marketing intrusivo, que hoje quem consome alguma questão de esporte está literalmente exposto a um bombardeamento, né, de informações com relação a isso, né? Seja no próprio estádio de futebol, seja, né, nos canais de mídia oficial, nessas mídias não oficiais. Então é uma coisa que está muito... E percebam, em alguns mercados, né, já se corrigiu essa distorção, né? Como é o mercado lá do cigarro, como são outros mercados, onde há uma contenção dessa política. E eu acho que aqui não é sem razão de se fazer esse comparativo, porque nós estamos falando de pessoas que realmente sofrem de patologias, né, de vício em jogo, e essas pessoas estão comprometendo a sua fé para a alimentação. O meu ponto era justamente essa, a questão do marketing. Olhando de fora, assim, a impressão que eu tenho que a situação das bets ela é muito semelhante ao passado da cerveja e do cigarro, onde a publicidade era simplesmente livre, não havia nenhum tipo de restrição, inclusive extremamente inserida dentro do esporte. E a bet parece ocupar esse espaço. Será que a limitação publicitária seria um caminho de defesa para que a Defensoria Pública pudesse impor algum tipo de restrição mais eficaz? Ou solicitar, né, que exista? Não sei, sombra de dúvida. Esse é um dos canais que a gente está muito atento, exatamente por isso, porque a gente já tem um histórico de outros mercados onde isso aconteceu, né? E aqui um ponto bem importante para quem nos acompanha aqui saber, esse é um capítulo à parte do direito do consumidor. O direito do consumidor percebe que o consumidor ele não consome tanto por vontade, por autonomia. Ele consome mais ou por necessidade ou por desejo. E esse desejo ele é muitas vezes fabricado por um marketing intrusivo e desproporcional. E aqui nós estamos falando de um certo desejo de um ganho fácil, né? E aqui eu não sei se vocês concordariam comigo, quem nos acompanha também concordaria, a gente pode fazer um outro comparativo. Quando eu jogo lá na Loto, na Mega Sena, ou sei lá, eu tenho mais ou menos claro e racionalizado de que o meu ganho ele depende de uma alha, depende de uma sorte. Eu vou colocar 6 números aleatórios ali e vou jogar. Agora nas bets esportivas também tem um chamamento de que a pessoa pode de alguma forma controlar o jogo, né? Como se ela tivesse ali capacitada para entender. E a gente percebe que isso é uma falsa criação dessa expectativa, porque inclusive o algoritmo e as odds trabalham para que a casa de aposta, inclusive, né, pague muito menos do que ela vai receber. Então existe uma desproporcionalidade, né, dessa questão, e nós estamos realmente... E aqui a questão é complexa, porque tem realmente, né, uma situação de um mercado. E a gente percebe que a proibição, né, dos mercados também não é uma medida que muitas vezes funcione. Então a ideia é a gente tentar, de alguma forma, controlar esse mercado, regular esse mercado. Defensor público, dirigente do Núcleo de Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado. Estamos conversando com Felipe Kirchner. A Defensoria Pública, ela também atua em questões de superendividamento. Isso já apareceu para vocês também nas ações dessa área? Claro que sim. A gente percebe que, na verdade, assim, o que é o superendividamento, para quem nos escuta poder entender? É uma situação estrutural onde os endividados, todo mundo está.
O superendividamento é quando a pessoa, com o seu patrimônio atual e futuro, não vai dar conta das suas dívidas, né? Ela está escravizada por aquela situação do endividamento. E qual é o problema com relação às bets? É que a pessoa não se endivida com a bet, né? Ela só gasta o seu recurso, que ela deveria estar usando para outros recursos, ali. Então a bet esportiva, ela não aparece no procedimento de superendividamento, porque a pessoa deposita o dinheiro ali e gasta, né? Só que esse endividamento Esta paga, o endividamento vai estar nos outros setores. Exato. E percebe que é uma coisa perversa, é uma coisa muito perversa, porque a bet, ela só ganha nesse sentido. Então, sim, nós percebemos isso dia a dia, que as pessoas estão usando aquele dinheirinho da pensão alimentícia, o dinheirinho do vestuário, o dinheirinho da escola do filho, tentando um ganho fácil, que nunca vem, né? Então, aproveitando esse momento, até para que as pessoas tenham noção de quem pode buscar a Defensoria Pública, que é um canal importante, né? Às vezes, se vai atrás de um advogado privado com parcos recursos que se tenha, quando existe uma estrutura confiável e especializada da Defensoria Pública, então quem pode buscar os serviços da Defensoria Pública? É muito bom porque a Defensoria Pública é o Estado defensor, né? É uma política pública como nós não temos realmente outra no mundo, e é importante que quem está nos ouvindo saiba também. Nós temos dois tipos de atendimento. O nosso atendimento regular, pelo que a gente chama da hipossuficiência econômica, são para aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos de renda líquida. Aqui fazendo alguns descontos, né, por número de dependentes, o que a pessoa gasta com gastos ordinários, ou seja, aquela pessoa que não consegue com a sua renda contratar um advogado. Mas nós também temos o que a gente chama de um atendimento pela vulnerabilidade organizacional, que é quando a pessoa está inserida num grupo de vulnerabilidade e a demanda que ela busca na defensoria diz com isso. Então, por exemplo, um idoso que vá discutir uma questão referente à idade dele, por exemplo, um plano de saúde que aumentou em razão da idade, pode buscar a defensoria independentemente de renda. E o superendividado se enquadra nessa condição. Porque a pessoa pode estar ganhando muito dinheiro, só que ela vai estar no final do mês ganhando uma miséria, porque ela comprometeu todo o dinheiro dela com essas dívidas. Então, assim, o superendividado é um caso clássico, né, de que as portas da Defensoria Pública estão abertas. E aqui, só fazendo uma propaganda, porque a Defensoria Pública, ela atua no sistema de proteção do consumidor. Ela é um dos braços desse sistema. Então, as pessoas ainda podem procurar os PROCONs, que é um outro braço desse sistema, e vou dar um exemplo aqui do PROCON de Canoas, que faz um trabalho maravilhoso no superendividamento, e os balcões de consumidor. E aqui, vou citar dois aqui, o balcão da PUC e o balcão da URGS. Então, nós temos muitas entidades à disposição dos consumidores para que buscam apoio nessa hora, que é uma hora trágica. E que nós temos que saber que é uma hora que não afeta só o consumidor, afeta a sua família, afeta o entorno social. É realmente uma pandemia que nós estamos vivendo e que nós temos que, de alguma forma, dar conta dessa realidade. Muito bem lembrado. Felipe Kirchner, defensor público, dirigente do Núcleo de Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado. Obrigada pelas informações e pela ênfase que traz ao assunto aqui no Jornal da Mix. Muito bom dia. Muito bom dia, eu agradeço o espaço, estamos à disposição para a gente conversar no decorrer do período. Um abraço.